Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso devocional? Formoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Pai, toma um lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, Jesus amado, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida e clareza. Ministra em nós através do teu Espírito Santo. Ó Senhor, abre os nossos olhos, também os nossos ouvidos. Dê-nos percepção e sensibilidade, sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência, compreensão de tudo quanto vamos aprender do Senhor aqui. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Alegria circunstancial. Em Salmos capítulo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da minha vida, a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vivemos em um mundo que associa alegrias a lugares, pessoas, posições e conquistas. Você já parou para perceber que muitas das vezes, eu e você, nós só nos sentimos alegres quando recebemos uma notícia boa ou estamos prestes a fazer uma compra ou vamos sair. Você já parou para perceber isso? Eu, por um tempo, me sentia assim. Para mim, era muito... A alegria, para mim, ela era condicionada. Ela era circunstancial. Ela só se fazia presente quando eu estava prestes a sair, a fazer um programa que eu gostava. Por exemplo, vamos ao cinema. Vamos a uma pizzaria, vamos comer alguma coisa. Ou alguém me falava alguma coisa, era notícia boa. Ou então alguém me dava algum presente. Isso é coisa de criança, né? Ou quando eu mesma, quando me tornei adulta, ia comprar o meu próprio presente, ou presente para dar para outras pessoas. Então, isso foi passando, e eu fui, assim, ficando chateada, porque parecia que a alegria do dia a dia fugia, ela corria de mim, e eu só me sentia alegre quando pequenas coisinhas aconteciam no meu dia a dia, na minha semana. E ali eu fui descobrindo que eu estava condicionando a minha alegria a saídas, a notícias de algumas pessoas, a posições. Só um instantinho, meu marido. Desculpas, marido ligando, a gente tem que atender. Então, eu fui percebendo, né, que estava condicionando, associando a minha alegria a essas posições, conquistas, e acreditar que seria feliz apenas quando alguma coisa mudasse. E é o que acontece com a gente, né? Veja, acreditamos que seremos apenas felizes apenas quando algo mudar. Quando um relacionamento, um ambiente, um cargo ou uma fase da vida. Mas essa lógica carrega uma armadilha silenciosa. Se a alegria vem de fora, ela sempre será instável.
E aqui eu paro para dizer uma coisa para vocês. Hoje eu fui lá embaixo. Lá embaixo que eu digo é que para entrar na minha casa temos que subir uma escada e a porta lá de casa, a parte de cima é aberta. E eu fui tirar o acrílico, né, que nós colocamos para não ficar aberta durante a noite. Então eu tiro durante o dia porque eu passo uma corrente de vento incrível. Então fiquei lá na porta, tirei o acrílico, fiquei lá na porta olhando a paisagem e agradecendo a Deus, olhando para o céu limpinho, azulzinho, e eu comecei a agradecer a Deus. E ali eu comecei a perceber, nossa, quanta coisa eu tenho para agradecer. E fui tomada por uma alegria. Fui tomada por uma alegria onde que quanto mais nós passamos a agradecer pelo que nós temos, o Espírito Santo de Deus se alegra, o nosso Pai Celestial se alegra e nós nos alegramos também. Porque isso é reconhecer o que temos. Então eu comecei a agradecer a Ele e falei: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu estava muito mais agradecendo a Ele. Porque há um tempo atrás, isso é um testemunho, tá? Eu tive um distúrbio na tireoide, onde que ela me fez enfraquecer. Ela fez enfraquecer as minhas pernas, a tonificação das minhas pernas. Então eu não conseguia subir e descer escadas. Para me movimentar era completamente difícil, dificultoso, e até para sentar e levantar do sofá. Para vocês terem uma ideia, para eu subir o paralelepípedo ali da calçada, da rua, calçada, era extremamente difícil. Meu marido, eu só saía acompanhada. Meu marido, ele me sustentava firme e eu ainda tinha que botar uma mão assim no joelho, apoiando firmemente para que o joelho não dobrasse e eu não caísse. Era muito, muito dificultoso. Tratei, graças a Deus, e hoje eu posso subir e descer as escadas aqui de casa. E eu fico tão contente, tão feliz, tão alegre, porque eu sei que o Senhor me proporcionou o tratamento e a condição de restabelecimento da normalidade da minha tireoide e da força do meu corpo. Colocou bons médicos no meu caminho e assim me cuidou e me ama e me amou e continua a cuidar de mim. Mas quando a gente agradece por diversas circunstâncias, o Senhor se alegra. E eu hoje estava agradecendo ao Pai. Quando é que eu poderia descer as escadas e vir até aqui embaixo, tirar o acrílico da porta? Porque sem o acrílico, ou a corrente de vento passa e invade a casa inteira. Então é incrível, é muito arejado. Mas com o acrílico, eu ficaria passando calor. E se o Senhor não tivesse me conduzido em todo o processo, eu não teria sido restabelecida a força da minha perna. E eu não poderia subir e descer as escadas. Então eu estava muito mais agradecendo ao Senhor por isso e pela minha casa, pelo ambiente, pelo local onde eu moro, pelo ventinho, pelo dia, por Ele me levantar, por Ele me acordar. Quando um dia eu compreendi isso, a alegria ela deixou de ser circunstancial. Ela deixou de ser instável.
E ela passou a vir todos os dias, até mesmo no dia mau, porque o Senhor nos garante isso na palavra dele. O Senhor nos garante que até a tristeza chora de alegria. Vamos continuar? Quando esperamos que o outro nos faça felizes, estamos pedindo algo que ele talvez nem possua. Quando nós condicionamos a nossa alegria a alguém, ao marido, por exemplo, ao namorado, ao relacionamento, mas se a pessoa também estiver nas mesmas condições que nós, esperando de nós o mesmo que estamos esperando deles, é um problema, não é? É sim. Então exigimos que as pessoas, igrejas, empregos e situações supram uma necessidade que eles não podem preencher. Essa expectativa gera frustração, abandono e constantes recomeços vazios. A Escritura nos confronta com uma verdade mais profunda. A alegria verdadeira não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus. Se não cremos nisso, não acessamos o que já foi oferecido a nós. A tentação de desistir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós desistimos quando algo deixa de fazer sentido emocional. Essa é uma das maiores tentações em nosso tempo. Quando a alegria parece diminuir, quando o entusiasmo não é o mesmo, acreditamos que algo está errado e então recuamos. Mas sentimentos não são senhores. Eles variam, oscilam e não sustentam decisões eternas. A fé não se ancora no que sentimos, mas no que Deus já nos disse desde a criação do mundo. Se Ele não ordenou que eu e você desistisse, então a desistência não é uma opção legítima, ainda que o caminho esteja difícil. Tem um louvor que diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Muitas vezes Deus não nos chama para sair, mas para permanecer, pois isso também é um ato de fé. Permanecer quando é desconfortável revela maturidade espiritual. A constância também é uma forma de obediência e confiança. A partir da vitória. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em alguns momentos do processo, sentimos que não temos mais nada a oferecer. Aí o cansaço chega, as forças parecem esgotadas e a luta se intensifica. Nós passamos a não enxergar mais nada e a sentir mais nada, a não ser uma tensão até os nossos ossos, os nossos nervos, a nossa carne se torna tensa e nos sentimos atacados pelo mundo em todas as formas e áreas de nossas vidas.
Mas muitas vezes esse ataque espiritual não significa que falta algo dentro de nós. Pelo contrário, mas sim que tem algo muito poderoso e valioso que incomoda e amedronta aquilo que está contra eu e você. Você só precisa buscar mais a presença de Deus para crescer cada vez mais espiritualmente, amadurecendo também outras áreas da sua vida e sendo alguém de autoridade acerca da palavra e da presença de Deus. O Deus que colocou em você incomoda o inimigo. Nós lutamos para conquistar uma vitória futura. Lutamos a partir de uma vitória já estabelecida em Cristo. A cruz não foi um empate. Lembrem-se, a cruz não foi um empate. A cruz foi um triunfo. Foi e é uma vitória. Cristo já venceu por mim e por você. Levanta a cabeça. Por isso, não desista do seu chamado ou dos seus sonhos que Deus plantou em você, em mim, em você. Busque a voz dele e siga o caminho para o qual ele te levar. Faça como Abraão. Desista do que não está nos planos dele. Isso sim. E trabalhe com ainda mais força em tudo que ele derramou sobre você. Porque somos filhos e filhas. E filhos e filhas caminham sustentados pela promessa de Cristo, não pela sensação. A alegria que vem de Deus não depende do que muda. Ela permanece, porque Ele permanece, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Então, vamos glorificar a este Deus tremendo e sermos alegres em Cristo Jesus. Deixe que a alegria do Espírito Santo invada o teu coração. Olhe para fora agora, na janela, onde que você estiver. Se você está no trabalho, não importa. Quando você sair, quando você tiver um momento, olhe para o céu, mesmo que esteja tudo nublado e você não veja uma estrela. Levante os seus olhos para o céu e diga: Senhor, muito obrigado, porque Tu estivestes comigo durante este dia, mesmo o dia tendo sido difícil. O Senhor me capacitou e eu venci mais este dia. Glória seja dada eternamente a Ti, Jesus. Vai, encontre uma coisinha pelo que você deve agradecer. Eu vou te dar motivos agora, só um instantinho. Pronto, eu trouxe vocês aqui. E essa será a nossa oração final. Repete comigo assim: hoje eu estou de pé pela graça de Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim ou minha família prosperará. Glória a Deus.
Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até mais tarde, onde estaremos fazendo a oração deste devocional. Amém?